Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes. Hoje é dia 16 de janeiro de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link, para a matéria. E você que curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, quer dar aquela forcinha, contribuir com a gente, na descrição do vídeo você vai encontrar uma forma, qualquer valor. Agradeço as pessoas que estão nos ajudando. Gente, vamos falar do juiz de garantia. Cara, foi um verdadeiro tiro na culatra. Pela culatra. Um verdadeiro tiro no pé da esquerda, da pilantrofia. Esse negócio, tá? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que nós não teríamos tanto enredo se Bolsonaro tivesse vetado. Nunca vi uma canetada tão bem dada quanto essa, que deixou Congresso, STF, todo mundo atropelado e se enrolado e se enganchado. Eu nunca vi um negócio desse. Ô, canetada bendita do Bolsonaro. Vamos à matéria aí, Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sininho das notificações. Lembrando a nossa campanha do Aliança pelo Brasil. Dá um pulinho na descrição do vídeo. www.aliancapelobrasil.com.br. Você vai entrar lá, vai conferir tudo bonitinho, vai preencher todos os dados, no final gera a ficha, imprime, corre no cartório de notas, reconhece, firma, assina na presença do escrivão, depois corre no cartório eleitoral, envia ou nos correios, tá? Lembrando, gente, não pode ser filiado a partido. E só pra gente não esquecer, o PT entrou com a ação no CNJ pra tentar parar essa fichinha, viu? Vamos ficar atento, que o PT tá desesperado. Os caras não sabem mais o que fazer diante da popularidade do Aliança pelo Brasil e da despopularidade do Lula. Vamos à matéria. Magistrados criam abaixo-assinado contra juiz de garantias e Augusto Nunes apoia e detona. Gente, na boa, olha, Bolsonaro é o cara mesmo, eu nunca vi. Vamos à matéria, eu voto nele de novo, gente, sem pena. Magistrados da Justiça Federal divulgaram na semana passada uma abaixo-assinada contra a criação da figura do juiz de garantias, prevista no projeto anticrime. O documento é assinado por 116 desembargadores e juízes da ativa e uma juíza aposentada, que alega que a medida tem evidente vício constitucional. O juiz natural é quem mais conhece o caso concreto para fins de fazer o melhor julgamento, pois atua desde o início no processo, tem acesso às partes e aos elementos de prova, e tem mais condições de julgar de forma justa o litígio. Tanto é que o artigo 399, segundo do CPP, prevê o princípio da identidade física do juiz, direito não só da acusação, mas principalmente da defesa, diz o documento. Tô com o olho ardendo aqui, dolorido, meu Deus. Será que é de tanto olhar para a tela? Vamos lá. Continuando aqui. O jornalista e analista político Augusto Nunes escreveu em sua coluna no R7 que apoia o abaixo-assinado feito por juízes de verdade. Lembrando que o Augusto Nunes apoia o juiz de verdade sobre o juiz de garantias. Lembrando que o Augusto Nunes é o cara que de mão aberta sentou o tabefe na fuça, na lata do Glenn Greenwald. Nunes não poupou as palavras, olha só. Esse filhote do medo de cadeia foi adotado por uma bancada que junta prontuários ambulantes e coiteiros de bandidos de estimação. O juiz das garantias merece ser enterrado sem choro nem vela. Essa frase é minha, hein, Augusto? Na cova rasa reservada a vigarices de chicaneiros, escreveu o jornalista. E aí tá aqui, gente. Lembrando que Augusto Nunes é um cara eu gosto muito das matérias dele. De vez em quando, tá certo que o Felipe Brasil, Felipe Brasil o nome do cara lá, deu uma degringolada, felizmente, mas toca o barco pra frente. Vou falar, o meu negócio aqui não é falar de canal, nem dessas coisas não. O negócio é trazer a matéria. Vejam só, essa canetada do presidente sobre o juiz de garantias trouxe aí, gente, aquela velha história. No princípio parecia que o presidente estava apenas aceitando, apoiando aí os caras, Quando eu vim no começo, falei, gente, isso vai dar um nó danado, gente, isso não vai ser assim não, que não sei o que. Bolsonaro aí, fez o livro de garantia, tá vendo aí o que ele fez, ele apoia bandido, ele apoia os corruptos, ele tá aliado ao Congresso, aquela coisa toda, aquela choradeira de tudo. Bom,
Expliquei para vocês por que o Bolsonaro assinou o juiz de garantias e o que nós deveríamos esperar. Resultado, a coisa foi mais além do que eu esperava, porque o nó que isso causou dentro do Congresso foi muito grande. O próprio Congresso que aprovou já está querendo cancelar. Você tem aí vários partidos entrando com ações contra. Depois veio a parte que eu falei que aconteceria, que o Bolsonaro contava com as associações de juízes para elas e magistrados para elas entrarem, né, com a ADI, que é com a ação de constitucionalidade, né, para derrubar o juiz de garantias. Tudo bem. E aí aconteceu isso, o pau cantou, a giripoca piou. Claro que isso foi uma jogada do Bolsonaro, né? E nessa jogada tem a chance de dar certo, como tem a chance de o negócio ser sancionado definitivamente. Que a ideia era ele sancionar, mas era uma sanção, vamos dizer assim, um veto disfarçado de sanção. Não é o sanção da Lila não, viu gente? É sanção de sancionar. E aí qual era a ideia? Era sancionar para, depois que as inúmeras ações viessem contra, ela fosse derrubada. Só que aí parece que não vai ser derrubada. O Toffoli resolveu, tá com cara de quem vai instituí-la. O único problema dessa história, você fala, pô, ele danou-se então. Danou-se, o negócio não deu certo. Bom, é uma jogada, o presidente fez, tá causando um furdúncio danado. Só que tem um detalhe nessa história. Mesmo, eu trouxe a matéria mostrando isso ontem, mesmo que ela seja sancionada de vez, né, seja implementada, o que é que vai acontecer? Toffoli acabou de determinar ontem que o juiz de garantias não vai valer para a Suprema Corte, para o STJ, para o para o TRF-S, não vai valer nem para a Justiça Eleitoral. Eu não entendi. Simples, gente. Se os políticos estavam esperando o benefício dessa lei, dançaram. Porque se não pode o Supremo Tribunal usar o juiz de garantias, segundo o Toffoli, já determinou. TRF-S não pode. STJ não pode. Justiça Eleitoral não vão usar o juiz de garantias. Significa que políticos com foro privilegiados continuam do mesmo jeito. Em outras palavras, não terão o benefício do juiz de garantias. Isso significa que, de um jeito ou de outro, a canetada do Bolsonaro lascou com os caras. Vão ter o que querem, mas não da maneira que querem. Queriam empurrar o juiz de garantias? Tá aí o juiz de garantias. Do jeito que queria? Não. Mas vão ter. Ou seja, uma jogada muito bem elaborada. Se implementada, não vai funcionar para os políticos. Se vetada, adeus Amélia para todo mundo, né? Então, foi um negócio bem feito do presidente. Outro ponto que a gente tem que avaliar aqui, né? As ações estão entrando de enxurrada lá no STF, né? Agora a baixa assinada, mais uma baixa assinada. Então, eu acho muito difícil. O juiz de garantias, ele pode até vigorar, mas vai vigorar desse jeito que eu falei para vocês. Políticos, foro privilegiado, não serão beneficiados. Então podem ficar tranquilos. Agora, gente, o interessante é que é o seguinte, o juiz de garantias ele não é ruim. O único problema do juiz de garantias é que é no Brasil e a sua implementação está sendo feita por corruptos. Esse é o problema do juiz de garantias. Assim como a audiência de custódia não é ruim. Mas você acabou ontem, cara, você meteu o sarrafo na audiência de custódia. É o que eu estou tentando explicar para vocês. A audiência de custódia em si é boa. O mal é o método brasileiro. Esse é o problema do Brasil. É o método brasileiro que não funciona. Nos Estados Unidos tem audiência de custódia, mas não é implementada com as mesmas regras e da mesma forma que aqui no Brasil. Não. Lá é diferente. Lá a coisa é séria e é levada a sério. O juiz de garantias você tem na Europa e em alguns países da América. E funciona, por incrível que pareça, funciona. Agora, por que funciona? Porque lá o juiz de garantias não tem a intenção de proteger corruptos. Aqui no Brasil, essa seria a intenção. Por isso que o juiz de garantias aqui no Brasil não funcionaria. Porque as regras colocadas aí para o juiz de garantias seria através de quem? Dos próprios corruptos. É por isso, gente, que muita coisa da lei lá fora funciona muito bem, obrigado, e aqui dentro não funciona. É por isso que eu sou contra do juiz de garantias. Eu sou favorável ao juiz de garantias, mas sou contra ele aqui no Brasil.
Se nós tivéssemos um Congresso, tivéssemos um STF decente, confiável, aí seria outra história, tanto para o juiz de garantias quanto para a audiência de custódia. A audiência de custódia é uma prova clara de que o intuito dela é soltar bandidos. Nos Estados Unidos não é. Lá o cara não vai para a audiência de custódia e depois sai rindo da cara do policial. É o contrário. O policial lá é valorizado. Só para vocês terem uma ideia, eu estava vendo um vídeo de um policial nos Estados Unidos e o cara lá, gente, né? O cara lá é muito bem equipado pela corporação. A corporação dá vale gasolina para o cara. Carro muito bem equipado, com tecnologia para rastreamento e tudo. Vocês entenderam? O carro fica com o policial, né? Enfim, é uma valorização do policial lá nos Estados Unidos. Lá não é como aqui, que é uma depreciação do policial. O bandido é o cara, você vê o vídeo que eu trouxe ontem, né, falando da matéria da Globo, aonde o cara era um estuprador, tinha HIV, né, estuprou várias pessoas, mulheres, já estava foragido de uma condenação de 30 anos. E a matéria da Globo é homem que agredia mulheres, como é que foi? Homem que agredia mulheres, mais ou menos assim, né? É vítima, olha só a palavra, é vítima de violência da polícia. Ou seja, fez ênfase a ação da polícia, mas a ação do cara foi deixada de lado. O crime do cara, a ação da polícia de tirar um malandro da rua e dar uma boa peia nele que deveria ser enaltecida, não, aqui é o contrário, né? Já nos Estados Unidos. Então, vocês veem que no Brasil não funcionam as coisas, não é porque elas são ruins. Ruins são os caras que manipulam. Mas tá aí, gente. Canal Brasil Notícias, fui, a gente volta a qualquer momento. Um abraço.